Boa noite a todos, graça e paz, amém? Vamos ficar em pé, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, amém. Quem trouxe a palavra de Deus, abre no Salmo 121, Salmo 121, assim diz a palavra de Deus: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Amém? Quem não passa por momentos difíceis, né? Quem não passa por momentos que a gente nem sabe se a gente vai passar, se a gente vai viver, o que danos nós vamos ter, porque os momentos são difíceis, muito difíceis. A gente não sabe nem se vai sobreviver. É tão apertado, tão difícil. Mas a palavra de Deus também diz, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós estamos diante de uma situação difícil, complicada, nós temos para onde nós pedimos socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Amém? Era costume das pessoas do tempo que foi escrito colocar seus altares nos altos dos montes, e lá eles viam seus ídolos, seus postes ídolos. Eles viam os deuses que eles fabricavam com madeira, e lá então eles olhavam para aqueles deuses, falsos deuses, e tinham uma esperança, né? Hoje nós sabemos do efeito placebo, ou seja, a nossa mente para a gente acredita, e aquilo acaba se tornando até realidade, uma força, a força da mente. Mas nós não estamos falando aqui da força da mente, nós estamos falando de Deus, amém? Nós temos inteligência, Deus nos deu inteligência, nós temos cultura, nós temos recursos, nós temos força também humana, né, dos músculos, mas a nossa força real vem de Deus. Por quê? Nós nos movemos no natural, naquilo que é possível. O nosso Deus se move no sobrenatural. Está chegando dias, está chegando tempo, que se nós não nos apegarmos a Deus, vai ser muito difícil. Então, mais uma vez, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, independentemente do que você está passando, independentemente dos problemas que você tem, nós sabemos que Deus é conosco. Talvez Deus não faça tudo o que a gente queira, porque Ele não é um gênio da lâmpada. De repente a gente até fica frustrado com Ele, é normal, é natural até a gente ficar frustrado, porque Deus, por que o Senhor não faz tal coisa? E na hora a gente não compreende, na hora a gente não entende, na hora a gente fica até desacorçoado, ou seja, a gente fica chateado com Deus. Mas depois que passa o tempo, a Bíblia diz que tudo vem à luz. Não há nada que fica oculto, tudo vem à luz, ou seja, Deus permite que as circunstâncias da vida nos peguem, nos aconteçam, mas Deus não permite que a gente viva na desilusão, Deus não permite que a gente viva na tristeza. A Bíblia fala que a tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem para o amanhecer, amém? Então hoje eu quero que você compreenda essa palavra. Você tem um lugar, você tem uma pessoa para o qual você pode se socorrer. Pastor, mas Deus não faz tudo o que eu quero. Não vai fazer. Pastor, mas eu tenho coisas que Deus não fez ainda. Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo nós não compreendendo. Agora, com certeza, Deus é Pai, Deus nos ama, mas muitas coisas também que nós estamos sofrendo hoje, infelizmente, às vezes pode ser além da semeadura da colheita. Nós estamos colhendo o que nós plantamos. Às vezes não foi nem nós que semeamos, foram os nossos antepassados. E mesmo assim também nós vamos colher, tanto para o bem quanto para o mal. Porque a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 20, que a bênção alcançará até 1000 gerações, mas a maldição até a 3ª e 4ª geração. Pastor, o que significa isso? Significa que você pode estar vivo, a tua filha
teu neto, teu bisneto ou bisneta, enquanto você estiver vivo, que é a terceira e quarta geração, poderá essa maldição ainda continuar sobre ele, se você não quebrar essa maldição. Então tem coisa na nossa vida que nós precisamos compreender, se é de Deus, se é meu, ou se é dos meus antepassados. Tem coisas que já foram quebradas, mas outras ainda precisam ser quebradas, e às vezes a gente não tem consciência disso. Então hoje eu quero falar para você, pare e pensa, o que os teus antepassados fizeram? Só coisas boas? Ou coisas ruins também? Não pense que não pega do pai, do filho para o neto, neto para o bisneto. Então nós precisamos ter essa consciência. E o que nós devemos fazer? Pedir a Deus, regala, traz a luz. Tem alguma coisa que ainda não veio à luz, que precisa ser quebrado, essa maldição eu quero quebrar. Então a primeira coisa é trazer a luz, trazer a revelação, para depois eu poder confessar os meus pecados. E confessando os meus pecados e abandonando, a partir de então, aquele pecado, aquela maldição, não vai prosperar mais na minha vida. Mas tem coisas que são mais fáceis da gente deixar, da gente abandonar. E aquele pecado, aquela iniquidade, aquele mal nos deixa. Mas tem coisas que é mais difícil. É como se fosse pegar um resfriado comum e tu pegar, por exemplo, um Covid, pegar um HN1, ou seja, um pouquinho mais forte. Ou seja, dependendo do vírus, ele vai passar mais tempo no teu corpo e vai ter mais sintomas. Então o que eu estou querendo dizer? Pare e pense. Será que tem coisa na tua vida que ainda precisa ser confessada? Será que tem coisa na tua vida que ainda não venceu e que você ainda não conseguiu? Você vai conseguir no momento que você se aplicar na palavra de Deus, ter intimidade com Deus, ter santidade e deixar abandonar o pecado. Mas para isso também tem que confessar teus erros. Pastor, isso tem base bíblica? Tem. Nós temos várias passagens na Bíblia que os servos de Deus, Daniel, Ezequiel, Jeremias, ele confessava o pecado do povo como sendo dele. Ele dizia, sou idólatra. Ele dizia, sou adúltero. Ele dizia, sou pecador. Embora que fosse um homem santo, que se esquivava, se afastava do pecado. Mas ele sabia que o pecado da geração, o pecado do povo, era também o pecado dele. E por isso ele estava sofrendo aquele castigo, pelo qual Deus estava trazendo para toda a nação. Então, eu quero que hoje, nesse primeiro momento, você compreenda. Tem pecados que não é só de você. Esses pecados vêm lá dos teus antepassados. E eles permanecem. Às vezes alguém matou uma família. Ninguém confessou. Então tem pecado de morte. Eu acho que deu para entender, né? Tem vários tipos de pecados. Não é sobre isso que eu falo hoje. Mas eu quero que você compreenda que nós só colhemos o que nós plantamos e só colhemos aquilo que os nossos antepassados plantaram também. Por isso da importância. Pastor, por causa disso eu vou perder minha salvação? Não! Você não perde a salvação, mas você perde Canaã. Você perde o desfrute nessa terra. Você perde a vida abundante com Deus. Não estou falando de perder a salvação, porque a salvação é bem clara. A salvação não está... a salvação é bem clara, que diz que é pela fé, é pela graça que nós somos salvos, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça, que é o que? O favor não merecido. Mas existe sim uma maldição que às vezes nos acompanha, que não foi confessado por nossos antepassados, e que precisa ser analisado para que a gente possa desfrutar das bênçãos de Deus. Há vícios, há coisas que acontecem nessa vida que a gente vê que cada período de tempo vai se repetindo. É um abandono, é uma traição, é algo que a gente só vê acontecendo de tempo em tempo, vai acontecendo. E isso não para.
Existe algo que acontece antes, que a gente chama de pré-queda, uma pré-queda antes da queda. Então nós temos que entender quais são os sinais, quais são os problemas e por que isso acontece nas nossas vidas. E podemos ir pedindo para que o Espírito Santo de Deus traga a revelação em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar louvor, por gentileza. Uma melodia, ele me encontrou, me acercou uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia, Jesus. Sou filho de Deus.
diz assim no livro de Salmos 128: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira e a roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoa, Deus de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida. Sejais filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém? Que o Senhor possa hoje nos dar algo novo. Que o Senhor possa hoje frutificar algo dentro de nós. Que o Senhor possa jorrar. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o Senhor tem pressa. E Ele conhece a tua dor. O Senhor conhece teus medos, o Senhor conhece o teu abandono, o Senhor conhece as tuas dúvidas. O Senhor te conhece profundamente e é da vontade dEle cuidar de você. Amém? Só que Ele vai cuidar quando você se entregar. Ele vai cuidar quando você se lançar. Quando você disser assim: eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo sozinho, eu não sei mais como falar, eu não sei mais como proceder, tudo que eu falo é errado, se eu digo sim é não, se eu digo não é sim. Quando nós, diante de Deus, cada um de nós chegarmos, formos sinceros com o Senhor e dizer: Senhor, até aqui eu marchei, assim como diz a tua palavra. Eu caminhei, eu corri, eu rastejei, eu cansei, eu rolei, mas agora eu preciso que tu intervenha na minha vida. E o Senhor com graça vai te alcançar. Amém? A palavra de Deus diz que nós iremos alcançar o Senhor quando nós buscarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Aí então nós vamos encontrar o Senhor. Amém? Nós vamos colocar uma canção que fala que o Senhor é grande, uma canção que tudo é dele, tudo é por ele. O Senhor é no princípio, o Senhor é o durante, o Senhor é o amanhã, o Senhor é o passado, o Senhor é o presente, o Senhor é o futuro. Não se tira Deus de nada, queridos. Se você já entendeu que o Senhor é o centro, que o Senhor é o início, que o Senhor é o fim, que o Senhor é o que circunda em volta, que o Senhor é o que está dentro, que não se faz nada sem o Senhor, você será bem sucedido. Você irá alcançar a graça de Deus. Você vai sentir a presença de Deus, vai sentir força e renovo, mesmo na dificuldade. Todos, eu acredito, que estamos passando por aflições. Seja financeira, seja filho, seja crença, seja família. Eu acredito que os dias já são maus. E o nosso inimigo, que é medonho, ele sabe exatamente como nos ferir. Ele sabe exatamente o que ele precisa tirar, tocar, nos machucar, arrancar de nós. Mas o Senhor é aquele que vem com a cura. O Senhor é aquele que vem com o comprimento. O Senhor é aquele que vem cauterizando, sarando, tratando. Nada acontece por acaso, queridos. Não somos inocentes, mas apesar disso, quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos cuida, Ele nos trata, Ele nos preenche. Amém? Vamos orar antes da canção. Coloca a mão no teu coração e ora ao teu Deus como se fosse o último minuto da sua vida. Como se fosse o mundo acabar daqui a 10 minutos e você precisa garantir a tua entrada nos céus. Como se não tivesse o amanhã. Como se você precisasse muito, muito, muito alcançar a graça, o perdão, o merecimento dele, a atenção dele. É assim, queridos, é assim que nós devemos buscar o nosso Deus de todo o nosso coração. Quando nós paramos para orar antes de dormir, quando acordamos, nós vamos dormir acreditando que vamos acordar pela manhã, então nós agradecemos pelo dia, nós choramos um pouquinho e passou, mas não é só isso, é tudo
Todos os nossos sentimentos, tudo que está dentro de nós precisa buscar ao Senhor. Querido Espírito de Deus, a tua igreja, Senhor, o teu povo, Pai, aqui há homens, aqui há mulheres, Senhor, e tu nos conhece. Senhor, tu conhece, Pai, as nossas dores, tu conhece as nossas limitações, o nosso cansaço. Pai, tu conhece a nossa angústia, Senhor, tu conhece, Pai, tu sabes de onde nós viemos, tu sabes o que nós fazemos, tu sabes, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, ajuda o teu povo, Senhor, querido Espírito Santo de Deus, nos tira, Senhor, nos tira de todo engano, de toda preguiça, nos tira, Senhor, de toda distração, Pai, que nos tira da tua presença. Querido Espírito de Deus, tu que sonda o coração, sonda o nosso coração, como disse o salmista, Pai, se tiver um caminho mau, nos desvia, nos tira dele, Senhor. Que possamos te servir, Pai, que possamos ser bem-sucedidos, que possamos ser cumpridores da tua palavra, adoradores do teu nome, Senhor, em cada minuto da nossa vida, Pai. Que possamos ser, Pai, boca de Deus, mãos de Deus, pés que se movimentam para a tua obra, para o teu reino, Senhor. Que possamos ser úteis para a tua seara, Senhor. Assim nós oramos no poder do nome de Jesus. Deus, fala conosco, Pai. Fala profundamente ao nosso coração, Pai, porque nós cremos que nós servimos a um Deus que fala, um Deus que se move, um Deus que responde, um Deus que protege, um Deus que livra, que limpa, que liberta, um Deus que faz tudo novo se for necessário. Nós servimos a um Deus vivo, Pai. Assim nós oramos no poder do nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, queridos. Escute essa canção e cante de todo o teu coração. Que não seja apenas uma canção. Comece a abrir os teus lábios e cantando. Mas que se torne uma adoração. Que se torne um momento íntimo. Só você e Deus. Que você sinta o céu se abrindo neste lugar. E você tem livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Jesus morreu para você ter acesso. Você não precisa ficar do lado de fora. Jesus já fez a obra dele. Livre acesso ao Pai. Amém? Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Porque dele, por Ele,
Amém, glória a Deus. Fique com os teus olhos fechados ainda, se possível. Senhor amado, nós te louvamos, ó Pai, e compreendemos que só Tu mereces toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que a partir de agora, Senhor amado, que o homem desapareça, que o Senhor cresça, que nós sejamos apenas, ó Pai, um instrumento em Tuas mãos. Pois a Tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Quem é que pode intentar contra o braço forte do Senhor? Porventura tem alguém que pode se opor a Deus? Pois todos são criaturas, o Senhor é Criador. O Senhor é Criador por excelência, o Todo-Poderoso El Shaddai. Agora, Pai amado, te pedimos, acalma a nossa alma. Retira toda ansiedade, retira toda preocupação, retira toda tristeza. Dá hoje, Pai amado, aos teus anjos, anjos poderosos, anjos com espada de fogo, a circundar todo esse local. E que todo inimigo, todo adversário, todo mal, que porventura tentar, mas não vai conseguir. Agora, nós damos uma ordem para o mundo espiritual ouvir, pela autoridade do nome de Jesus, todo mal caia por terra em nome de Jesus. Toda manifestação, todo inoportuno, que agora cesse pelo poder do Teu nome. Senhor amado, abre os ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir a Tua voz. Dá-nos clareza, entendimento. Retira toda e qualquer distração de nós, ó Pai, e que nós possamos estar focados somente no Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17. Repetindo, 2 Reis 6, 16 a 17. Vamos ler na nova versão internacional. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós entendemos que nós estamos em guerra. Amém? Você entende que você está em guerra? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, há um mal que toma conta do sistema, toma conta de várias pessoas, de processos, de mídias, e eles têm um objetivo. Esse objetivo está escrito em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão, que é o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, que é a continuação desse versículo, diz: mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. O grande problema é que às vezes a gente pensa: mas cadê a vida com abundância? Nós estamos vivendo essa vida abundante. O que está acontecendo? Será que Deus não me ama? Será que Deus está puxando minha orelha? O que está acontecendo? Porque eu não consigo acessar essa vida abundante. Então você de repente pensa: eu estou enfrentando uma crise emocional. Eu estou enfrentando um momento ruim na minha história. Na verdade, você não entendeu que você está vivendo em guerra. Você é um soldado que está numa guerra, numa trincheira de frente. Se você não perceber isso, você vai lutar apenas com palavras,
com a força, com o teu grito, com a força do teu braço. Mas o inimigo não é carnal, o inimigo não são pessoas. Embora que o inimigo use pessoas, o inimigo ele é espiritual. Ele é invisível, ele é estratégico. Ele faz armadilhas de uma forma astutas ciladas do diabo. E ele quer te destruir de dentro para fora e não de fora para dentro. Se você continuar lutando ainda de uma forma errada, você vai continuar perdendo. Mas hoje tudo pode mudar. Quando você compreender onde você está, quem é você, o que o inimigo faz, como ele age, e você saber que tem armas espirituais que são fantásticas, são tremendas, e que se você realmente usar essas armas espirituais, você pode vencer o inimigo. Amém? Havia um homem chamado Marcos. Ele era casado, tinha filhos, estava com um problema financeiro, estava com muitas dívidas, muitos boletos, as contas chegando, os filhos pedindo comida, ele não podendo nem trazer o arroz, o feijão, o pão para dentro de casa, os devedores batendo na casa dele, cobrando aquilo que a gente deveria pagar. E quando alguém perguntava, está bem? Eu estou bem, sorrindo. Mas quando ele ia para o banheiro, ele chorava. Quando ele estava sozinho, ele chorava e despecava. Ele não conseguia ver saída. Nada dava certo na vida dele. As finanças estavam desmoronando. A fé estava se apagando. Os pensamentos esmagavam ele dentro da sua mente. Ele não conseguia explicar o porquê que ele estava nessa situação. E já havia tentado de tudo: terapia, conselhos, psicólogo, jejum, até simpatia. Mas nada mudava. O silêncio era aterrorizador na mente dele. Aí ele lembrou que um dia a avó dele abria a Bíblia para ele e lia histórias. Ele estava lá agora com essa Bíblia. Ele abriu a palavra e abriu nessa palavra de 2 Reis 6,17. E vou ler novamente. Que diz: Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Quando ele leu essa palavra, ele caiu de joelhos, porque não teve força mais nenhuma. E ele entendeu que ele estava sob uma guerra acirrada contra ele. Ele entendeu que não estava lutando contra homens, não eram as emoções, não eram os pensamentos dele, mas era algo muito maior do que ele pensava. E ali naquele chão frio, naquele banheiro, ele viu que o problema não era ele necessariamente, mas estava fora dele. Era o que ele não havia visto ainda até agora. Então ele não precisava de uma saída, ele precisava de uma visão espiritual. Naquele dia, Marcos viu um problema real, o inimigo real. E ele derrotou, porque ele acessou Deus. E acessando Deus, ele teve paz. Eu não sei, talvez você tenha, ou esteja vivendo que nem Marcos, momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de ansiedade, momentos difíceis de suportar, e que você só faz pergunta e não tem resposta, parece que Deus se cala, e você até duvida que Deus te ama, duvida que Deus existe, ou duvida até que Deus realmente se preocupa com você. Então o problema não é o que você vê, o problema é o que você não vê. Há uma dor, eu estou cercado de problemas, minha vida está travada em todas as áreas, não tem saída, já tentei de tudo. O grande problema é que
não havia e não há ausência de socorro. Havia uma cegueira espiritual. Eu quero que você compreenda isso. Às vezes nós só enxergamos contas, doenças, brigas, portas fechadas, mas não conseguimos ver o que está por trás daquela cortina, que é o sobrenatural. E assim como há um mal, há um bem. Deus existe. Deus é vivo. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então eu quero que você comece a compreender isso. Deus é real, Deus é vivo, Deus é poderoso, Deus vai além do que nós pedimos ou pensamos. O jovem, quando se viu aqui nessa situação, ele se viu numa enrascada. Por quê? Porque o povo de Israel estava lutando contra o povo assírio. E o povo assírio, o rei, chegava para os generais e dizia: olha, nós vamos fazer uma emboscada para o rei de Israel e vamos matá-lo. Só que Deus, sabendo de todas as coisas, porque Deus ele é onipotente e ele é onisciente, ou seja, ele pode todas as coisas, sabe todas as coisas e sabe de uma forma antecipada, ele dava a conhecer os planos malignos do rei da Assíria para Eliseu, o profeta. E o profeta avisava o rei da emboscada. Então a emboscada não se cumpria. O rei da Síria disse: olha, só pode ter um inimigo, só pode ter um traidor aqui dentro, porque como é impossível, humanamente falando, que aquilo que a gente combina entre poucos seja vazado e chegue até o conhecimento do rei de Israel. E o rei de Israel não cai nas nossas armadilhas. Um dos generais disse: meu rei, o senhor não sabe, mas há um profeta, há um homem de Deus lá em Israel, e esse homem de Deus, Deus fala com ele, ele fala e alerta o rei de Israel. É por isso que até os teus pensamentos, aquilo que você fala escondido, oculto no teu quarto, até esses pensamentos Deus traz à luz e vem à tona, e por isso que nossos planos não funcionam. Então o rei disse: então vou mandar um exército poderoso, vai cercar essa cidade onde está o profeta e vamos trazer ele vivo para cá e vamos eliminar esse profeta, porque esse profeta está sendo um problema, uma pedra no nosso sapato. O exército chegou na calada da noite, cercou toda a cidade. Quando o moço de Eliseu, ele saiu para fora da sua casa e viu toda a cidade cercada de um grande exército de carros e cavaleiros, se assustou e disse: meu senhor, nós estamos fritos, estamos lascados. Não foi com essas palavras, mas para você entender o que vai ser de nós agora. Nós vamos ser presos, nós vamos ser mortos, nós vamos acabar. Acabou a nossa... E agora o que nós vamos fazer? Eliseu disse: calma, meu filho, calma. Eu vou orar. Deus, abre os olhos desse jovem e mostre o que eu estou vendo. E naquele mesmo momento, Deus abriu o olho do jovem que assessorava, que apoiava o profeta, e aquele jovem viu que acima dos carros e cavaleiros daquele grande exército havia um exército de anjos, em número muito maior do que os carros e cavaleiros humanos. Deus precisava apenas de um anjo só, porque a Bíblia diz em outra oportunidade que um anjo matou 185 mil soldados inimigos. Mas Deus fez com que uma miríade celestial de anjos pudesse estar acima e pronto para a peleja, caso Deus mandasse. Amém? A verdade então é que essa guerra que nos pressiona no visível começa no invisível. A grande questão é que nós estamos treinados
a olhar somente aquilo que os nossos sentidos, 5 sentidos veem. A nossa visão é apenas natural. O que nós olhamos do natural alimenta a desgraça, alimenta o pessimismo, alimenta o negativismo, alimenta somente as coisas ruins, porque naturalmente às vezes só vemos o copo meio cheio. Estão entendendo? Então nós temos que pedir para Deus o que? Entendemos e temos a visão de Deus, sermos como esse profeta. Então, primeira coisa, aqui no versículo 9, diz assim, lá na segunda parte: evite passar por lá. Deus traz livramento para aquelas pessoas que estão sintonizadas com Deus. Deus traz livramento quando nós oramos para Deus abrir a porta, tem que ser aberta, e fechar, tem que ser fechada. Deus traz livramento para atrair as pessoas, tem que atrair, e afastá-las, tem que ser afastadas. Às vezes a pessoa diz: mas eu perdi, pastor, uma pessoa. Tu não perdeu, tu se livrou. Que de repente aquela pessoa podia te trazer desgraça. Então, se tu está orando, está buscando a Deus, Deus vai aproximar quem tem que aproximar, e Deus vai afastar quem tem que afastar. Deus vai trazer a luz, à tona, você vai ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia diz: nada fica oculto que não seja revelado, tudo vem à luz. Isso é um sinal que Deus está contigo. Amém? Então você tem que parar de olhar com medo e começar a enxergar com fé. Então a realidade não é o visível, não é o que você está vendo, porque o que você está vendo talvez seja agora derrota, morte, fracasso, tristeza, mas o olhar invisível é vitória, vida, crescimento, luz. Amém? É bem o oposto do que tu está vendo, porque o que tu está vendo com olhos naturais. O que você não vê tem que ser com os olhos espirituais. É como Deus vê. Você vê só o processo. No processo talvez você esteja perdendo, mas na verdade você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Eu vou repetir: não há fracasso na vida do crente. Ou você ganha, ou você aprende. Amém? Amém. Não há fracasso na vida do crente. Ou você ganha, ou você aprende. Mesmo errando, mesmo fracassando, você está aprendendo. Você está crescendo, você está evoluindo, você sabe agora como não fazer, e aí você vai corrigir a rota, ajustar para fazer o que é certo. Então não foque no que você está vendo, foque no que Deus está revelando para você. Amém? Então olhe para Deus abrir os seus olhos espirituais, não só os teus olhos naturais, pois o mundo espiritual governa o mundo natural. Eu vou repetir: o mundo espiritual governa, o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Então você não precisa de uma saída, você não precisa de uma solução, você precisa de uma visão, que você tenha a visão de Deus, porque a nossa visão, ela é horizontal, a visão de Deus, ela é vertical, é de cima, ela vê todo o processo, e quando Ele vê, Deus vê a saída lá no final, ou você está só vendo o teu presente, e o teu presente agora nesse momento pode ser fracasso, mas não é fracasso, é um crescimento, não é fracasso, você está aprendendo, você está crescendo, você está evoluindo, e a dor do crescimento não tem como fugir, porque todo o processo de crescimento é dor. A dor significa que você está em evolução.
Você não está sozinho. Talvez você esteja cego. Talvez você não esteja vendo o que você precisa ver. Amém? No versículo 12, Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Ou seja, Deus dá para os seus filhos. Quem tem intimidade com Deus, Deus dá discernimento espiritual. Pastor, o que significa discernimento espiritual? Deus revela coisas que estão acontecendo, que já aconteceu ou que vão acontecer. Discernimento espiritual, Deus revela espíritos que estão agindo na tua vida ou na vida de alguém. O que é discernimento espiritual? Deus revela o futuro das coisas que vão vir. E Ele traz uma palavra de conhecimento e uma palavra de sabedoria. Ontem, eu e minha esposa, nós estávamos no casal, comendo um pastel. E teve um momento que Deus revelou. Eu vou compartilhar com vocês essa revelação. Na eleição passada, praticamente 2 anos atrás, nós estávamos finalizando, e era um domingo antes da eleição. Quem estava aqui vai lembrar. Eu falei, Deus está me dizendo que o Lula ia vencer as eleições e o Lula venceu. Eu vou só resumir. Muita gente ficou decepcionada, desapontada, mas eu tive que entregar a revelação. E agora eu vou entregar outra revelação. 7 anos de abundância, a partir desse ano. Depois 7 anos de escassez. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 7 anos de abundância, depois 7 anos de escassez. Os 7 anos de abundância, José, vai ficar filmado, vocês vão ver depois. José reservou 1/5, que é 20% da safra, em celeiros, fez novos celeiros. E lá ficou, juntando uma reserva para gordura. Para quê? Para quando viesse o tempo de escassez de 7 anos, tinha da onde tirar, e eles não iam morrer de fome. E aconteceu. Vai ficar filmado, para que você possa depois ouvir e comprovar o que eu estou falando. O alvo não é você, é o propósito que você carrega. Talvez você diga, porque a minha vida parece que está difícil, mas a dos outros não. Eu sempre tento buscar Deus, mas sempre dá errado. Eu me sinto perseguido o tempo todo. Quem vai me ajudar? Quem vai me socorrer? Talvez seja essa a tua dor, teu grito, teu clamor. Apocalipse capítulo 12, versículo 4 diz: o dragão se pôs diante da mulher para devorar o filho logo que nascesse. Então a resposta é simples, a resposta é espiritual. Você não é o alvo por acaso. Você é o alvo porque você carrega um propósito. Você é o alvo porque Deus tem promessas para a tua vida. Você é o alvo porque Deus tem um propósito para a tua vida e o diabo não quer que esse propósito aconteça. Eu não sei se você consegue ver, mas quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2, 3. Sai da tua parentela, sai do teu povo, para a terra que eu vou te mostrar. Lá te farei grande. E todos que te abençoarem serão abençoados, e todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E tu serás um grande povo. E Abraão tinha 75 anos. Ele foi ter Isaac 25 anos depois, com 100 anos. Quando já era impossível humanamente ele gerar filhos. E a sua esposa também, com 90 anos, já não tinha mais regra, já não funcionava mais. Deus fez funcionar tudo. Eles tiveram filho. Foi um milagre.
Então, na verdade, o diabo quer te parar porque ele sabe onde você vai chegar, o que você vai fazer e a bênção que você vai ser nas mãos de Deus. E ele não quer que você chegue nessa bênção. Ele não quer que você alcance esse galardão, essa recompensa de Deus. Então ele faz de tudo para te sabotar. Ele faz de tudo para você ficar olhando somente para a desgraça, para as coisas ruins que aconteceram na tua vida. E você sabe que tudo que você foca expande. Se você focar no problema, o problema vai crescer. Mas se você focar na solução, a solução também cresce. Tudo que nós focamos cresce, expande. Amém? Então o diabo não teme quem você é agora. Ele teme o que você vai se tornar se você não desistir. Está entendendo? Talvez o que você seja agora, o diabo não tem nada de nem um medinho. Mas o que você pode e vai se tornar, aí ele teme. Ele sabe que um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, alcança o impossível nas mãos de Deus. E é isso que ele quer impedir. Ele faz com que você olhe somente para a tua dor. Ele faz com que você olhe somente para o teu umbigo, para o teu problema. Você não consegue ver Deus e a solução. Está entendendo? Nós somos egoístas. Nós somos orgulhosos. Nós somos vaidosos. Nós somos mentirosos. E assim continua. Essa tendência do homem natural. Mas se tu se olhar como Deus te vê, Deus te vê muito maior do que você é. Você tem algo dentro de você que é precioso, que é a presença do Espírito Santo na tua vida. Mas o que você foca? Os teus problemas, as tuas dores. Esquece que Deus tem muito mais para você. Então você não é o alvo do inferno porque é fraco. Você é o alvo do inferno porque carrega algo grande dentro de você. É por isso que você vive em guerra. Você carrega uma promessa, um legado, um destino. O diabo tem medo daquilo que você pode se tornar ainda, que você nem começou a viver ainda. É por isso que você sente que a guerra não acaba, porque a promessa ainda não nasceu. Coloca a mão na tua barriga. Deus gera uma promessa aqui. Tu vai se sentir engravidando de uma promessa. Amém? Algo que é sobrenatural. Algo que vem de Deus para a tua vida. É maior do que qualquer coisa. É maior que um filho. É maior que uma esposa. É maior que um carro. Maior que qualquer coisa. É uma promessa de Deus. Amém? Amém. Eu estou sentindo que Deus está gerando uma promessa. Algo maravilhoso, algo extraordinário, algo sobrenatural. Marca o dia de hoje, 20 de julho de 2025. Anota no teu calendário, anota no teu celular, porque você vai começar, vai ficar grávida dessa promessa. E algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Você não sabe, você não viu ainda, porque não é uma coisa normal, é algo sobrenatural, é algo extraordinário, é algo que vai
além do que tu pensa, além do que tu sente, porque vem de Deus. Amém? Você não está sozinho. Deus já ativou os céus para te abençoar. Anjos estão vindo ao teu encontro, vão te encontrar, e você vai receber esse presente dos céus para a tua vida, em o nome de Jesus. Amém? No versículo 15, no finalzinho, o jovem diz: ah, meu Senhor, o que faremos? Ou seja, tem pessoas que só veem problemas, tem pessoas que só veem a desgraça, tem pessoas que são especializadas em ver o mal. Esse jovem não conhecia muito bem a Deus, que nem Eliseu. Esse jovem não tinha uma visão espiritual. Esse jovem não tinha experiências com Deus. Esse jovem não tinha conhecimento da palavra de Deus. Então ele via só problemas. Ele viu o copo meio vazio. Eu quero que hoje você pare de reclamar, pare de murmurar, pare de culpar outros. Se tiver que culpar alguém, culpa a si mesmo. Autorresponsabilidade. Nem o diabo tu não culpa, porque ele já é adversário natural. Mas você tem responsabilidade sim consigo e com os outros. Então você vai entender que os problemas acontecem, que as lutas acontecem, que as dores acontecem, mas Deus está sob controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Quando eu entendo que Deus tem o controle de todas as coisas, eu vou começar a louvar e adorar o Senhor, porque é por Ele que são feitas todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Tudo é por Ele e para Ele. Amém? No versículo 16, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O profeta via a solução. Quem você é hoje? O jovem ou o profeta? Pastor, eu sou jovem, mas eu quero ser profeta. Eu sou jovem porque eu vejo só problema, eu reclamo demais. Eu e minha boca grande. Mas eu quero ver o impossível, eu quero ver o invisível, eu quero ver o que o Senhor já viu daqui 5, 10, 15 anos para frente. Eu não quero somente olhar para hoje, mas eu quero já acessar aquilo que eu vou me tornar. Estão entendendo, queridos? Quem vocês querem se tornar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos? Eu não sei você, mas eu me vejo um homem mais de Deus ainda. Eu me vejo um homem de mais oração ainda. Eu me vejo um homem de mais adoração ainda. Eu me vejo um homem que eu estou com os pés nessa terra, mas o coração e a mente nos céus. Estão entendendo? Quem você vai ser daqui 5, 10, 15 anos? Acesse esse homem para agora, para hoje, e comece a viver hoje. Acesse essa mulher agora e comece a viver hoje esse posicionamento, essa postura, essa realidade. Porque se você acreditar que perdeu, você acertou, você perdeu. Se você acreditar que fracassou, você também acertou, você fracassou. Se você dizer, eu nasci para dar errado, você nasceu para dar errado. Mas se você disser, posso todas as coisas naquele que me fortalece, você pode tudo. Se você disser, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito, acontece. Se você disser,
Deus me fortalece a cada dia, e a cada dia eu vou evoluindo, eu vou crescendo. Ninguém me segura em Cristo Jesus. Você se enche desse poder. Só falta voar. Você se vê como super-homem e mulher maravilha. Você sabe que em Deus não é impossível, porque Deus está comigo. Eu posso todas essas coisas. E eu vou de fé em fé, de glória em glória, conquistando aquilo que Deus já me deu, verbalizando, visualizando, determinando, e cada ação Ele vai me deixando mais perto da vitória. Estão entendendo? Isso é fé genuína e prática. Se você compreender, se você viver essa fé, é impossível você ser derrotado. É impossível você perder. É impossível a maldição continuar com você. Porque você se posiciona com fé, crendo em Deus, na sua palavra. Você se enche de coragem, você se enche de ousadia, você se enche de determinação. Você pode dar uma resbalada, você até pode cair, porque a Bíblia diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Entende? Mas é um momento, mas não a vida inteira. É um resbalar, mas não a vida inteira. Nós temos a armadilha do inimigo que te faz lutar com armas erradas. Você grita com quem ama você. Você se afasta de pessoas que querem te ajudar. Você desconta em quem não tem culpa. Está fazendo sentido para você? Pessoas que te amam. Pessoas que querem o melhor para você. Você fere. Você machuca. Não é bom fazer isso. O inimigo vai te atacar? Com certeza. Ele vai usar a tua ansiedade, ele vai usar a tua carência, ele vai usar o teu desejo de controle. Até as tuas boas intenções ele vai usar. Ele vai infiltrar nos seus pensamentos, colocando dúvidas. Vai alimentar mágoas. Vai lembrar do passado e da traição. Enquanto você menos percebe, você está se virando contra quem estendeu a mão para você. Não faça isso. Peça perdão, peça desculpa. O inimigo é o diabo, não as pessoas. Efésios 6,13 diz: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Toda a armadura de Deus é toda ela. Não é só fé, não é só oração, não é só verdade, não é só justiça, é toda a armadura de Deus. Amém? Pare de brigar com pessoas. É o inimigo que está usando as pessoas. A tua luta não é contra pessoas, é contra o diabo. Amém? O diabo nunca vai te enfrentar de frente. Ele vai usar o que você ama, o que você deseja, o que você teme, para te afrontar. O problema não está nas pessoas, está no espírito por trás da situação. Peça para Deus, para você ver o inimigo sussurrando no ouvido do teu parceiro, da tua parceira. Peça para Deus discernimento espiritual, para ver o que está acontecendo no mundo invisível. Perceba que você vai se arrepiar. Perceba que você vai sentir que algo não está legal. E o inimigo está
usando palavras para trazer pensamentos ruins. Talvez nem você mesmo. Você pode fazer uma pergunta: será que esse pensamento é meu? Será que essa dúvida é minha, real? Será que essa raiva vem de mim? Ou é o inimigo que está me colocando raiva? Me lembrar de coisas do passado que eu já tinha esquecido. Trazer lembranças ruins. É o mal usando para trazer atrito, conflito, briga, discórdia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você precisa ter uma postura nova. E a postura, o teu posicionamento é mais importante que as tuas emoções. Às vezes você vai dizer: mas eu não sinto vontade de orar. Eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Eu estou fraco, fraca, desanimado, cansado. Mas o que a Bíblia diz? Tiago 4,7. Preste bem atenção. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou ler de novo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, o diabo fugirá de vós. Amém? Então a ordem é clara. Primeiro, sujeição. Depois, resistência. Se você não se submeter a Deus, através da sua palavra, através da obediência, você não vai ter força para mandar o diabo embora. Está entendendo? Então muita gente tenta só resistir ao diabo, mas não se sujeita a Deus. Aí o que? Apanha, perde, é derrotado. Então Deus não precisa do teu emocional estável. Deus precisa da tua obediência constante. E olha que quem está falando aqui, eu sou especialista em inteligência emocional. Mas a inteligência espiritual é a base do tudo. Se você não estiver bem espiritualmente, você não vai conseguir ficar bem emocionalmente. Porque a vitória não vem da emoção, mas vem do teu posicionamento. E a Bíblia diz: assim como o homem se vê, assim ele é. Amém? A minha esposa sabe muito bem, eu tenho muitos defeitos, mas eu não consigo me ver fraco. Eu erro demais, eu erro bastante. Não venho aqui querer dizer que eu sou o cara. Não, não sou o cara. Deus é o cara. Mas eu sei que eu posso. Eu vou atrás. Eu sei que Deus está comigo. Estão entendendo? Posicionamento faz toda a diferença. E o posicionamento está ligado à autoestima, à autoimagem, à imagem que você tem de você e à imagem que você tem de Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus. Pode tirar meus títulos, graduações, pós-graduações, assim por diante. Pode me tirar tudo. Pode tirar meu dinheiro. Pode tirar o meu histórico, minha carreira de comandante em várias unidades, em vários locais. Eu continuo sendo filho de Deus. Isso ninguém pode apagar. Isso ninguém pode tirar. Essa é a maior verdade que eu tenho na minha vida. Eu amo meu papai. Eu amo meu Deus. E eu não quero ficar longe dele nunca. Está entendendo? Pastor, sempre foi assim? Não. Teve um momento que eu era religioso. Os problemas que eu tinha com meu pai, com minha mãe, afetaram, principalmente meu pai, afetou o meu relacionamento com Deus. Por quê? O relacionamento que eu tenho com meu pai terreno afeta o meu relacionamento com o Pai Celestial. O problema que eu tenho com a minha mãe terrena afeta o meu relacionamento com as pessoas. Que a mãe é relacionamento
na dimensão horizontal. O pai é relacionamento na vertical com Deus. Meu pai é ausente, meu pai eu não conhecia, automaticamente afetou o meu relacionamento com Deus. Mas no momento que eu conheci, que eu entendi isso, foi resgatado novamente no relacionamento com Deus. Por isso que pessoas que tiveram pais ausentes, pais que abandonaram, pais que se separaram, acabam tendo problema depois para se relacionar melhor com Deus. Porque na verdade a gente faz uma associação, nosso pai terreno com o pai celestial. A decepção com o pai terreno com a decepção com o pai celestial. Então nós temos que cuidar para evitar isso aí. Amém? Então quando você entende essa guerra, entende quem você é, a paz chega. Amém? Você vai parar de lutar contra a tua esposa, contra os teus filhos, contra o patrão, contra o teu espelho. E vai lutar no espírito, com as armas certas, do lado certo, com o general certo, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Aleluia, glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido essa palavra de hoje. E essa palavra de hoje, ela está muito alinhada com a palavra do domingo passado. Pastor, eu não vi a palavra do domingo passado. Olha no Facebook, olha no YouTube da igreja, e você vai ver que elas se complementam, se completam. E se você compreender bem essa passagem, essa palavra, você vai começar a agir melhor, de uma forma mais assertiva, mais correta. Você vai ver o quanto que você dá bola e energia para os problemas atuais. E que se você colocar realmente os teus pensamentos focados em Deus, você vai ter poder e força para vencer o inimigo. Amém? Deus está contigo. Amém? Deus sempre esteve contigo. Ele nunca te deixou. Ele nunca te abandonou. Você pensou que Deus tinha abandonado você, né? Não. Eu estou dizendo agora, eu nunca te abandonei. Nunca te deixei. Você vai começar a compreender agora melhor as coisas aqui para frente. Você vai começar a compreender agora que muitas coisas eu tive que permitir. Mas a partir de hoje, eu estou entrando com solução. A partir de hoje, eu estou entrando com correção. A partir de hoje, vamos começar a escrever uma nova história na tua vida. Em o nome de Jesus. Coloca a mão na altura do teu coração agora. Deus, eu falei, Senhor amado, aquilo que o Senhor me pediu para eu falar. Querido e doce Espírito Santo de Deus, completa a obra, Pai amado, na vida de cada pessoa que aqui está, a começar por mim, porque eu te quero mais. Eu preciso de Ti mais. As pessoas, ó Pai amado, que estão ouvindo essa pregação pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, Paizinho amado, que o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, esteja agindo de uma forma sobrenatural e traga, Senhor amado, alívio, correção, livramento, salvação, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu vou repetir, não se esqueça.
nós estamos em guerra. Amém? Você é um soldado de Cristo. Como um bom soldado, você tem que saber usar todas as armas. Mas não são armas naturais, são armas espirituais. Se você fizer um bom alicerce espiritual, você vai ter as suas emoções controladas, as suas emoções vão ser estáveis. O teu corpo vai ser saudável. A gente costuma dizer mente sã, corpo são. Mas antes da mente ser sã, o teu espírito precisa ser são. Porque o espírito são, mente sã, corpo são. Espírito, alma e corpo são. Que você possa construir um adulto saudável. Que você possa construir uma história extraordinária que vale a pena ser contada. Pare e pense agora. Daqui 15, 20, 30 anos, os teus netos, filhos, netos, bisnetos, chegando para casa do vovô, do biso, da bisa, você poder contar histórias tremendas de Deus, fazendo milagres, maravilhas através de você. Você poder contar a experiência que tem com Deus. Dinheiro nenhum vale a pena isso. Você vendo toda a tua família saudáveis, alegres, livres. Dinheiro nenhum paga isso. Estão entendendo? Não é religião, nunca foi. É Jesus na veia. É Deus na veia. Se a gente compreende essa realidade, a gente não fica preso a regras, a gente fica preso ao Deus vivo, poderoso, que nos liberta para viver uma vida extraordinária nessa terra, feliz, para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Estão entendendo? Isso sim é uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida que Deus quer para nós, para mim, para ti, para todos nós. Amém?